Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula bíblica hackeando as escrituras, né? E você deve estar olhando para nós, mas tu numa outro cenário. É isso mesmo, querido. Cada dia nós estamos de um jeito diferente para melhor e atender, né? E nós estamos aqui hoje, nós temos assuntos extraordinários para estudar na Palavra de Deus. Mas antes de mais nada, vamos buscar na Palavra de Deus, através da oração, o conhecimento que só Jesus pode trazer para mim e para você. Então feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, que nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso conosco durante toda essa semana, e pedimos que nesse momento, o Senhor, em nome de Jesus, possa agora, nesse instante, tocar no nosso coração, para que a semente que for plantada agora, possa produzir frutos para a eternidade, e que nós possamos estar preparados para o grande encontro com o Senhor Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês quero compartilhar com vocês alguns temas que nós iremos abordar um pouquinho mais para frente. Olha só, nós iremos abordar temas como esse, olha, céu, fato ou ficção? O que você acha? Existe um céu? Não existe? Tudo isso nós iremos aprender nas próximas aulas. Olha também as 4 leis na Bíblia. Isso mesmo, a Bíblia tem várias leis e 4 delas se destacam, tá bom? Então nós iremos aprender quais são essas 4 leis que a Bíblia traz para mim e para você, leis que às vezes precisam ser obedecidas. Também vamos aprender sobre a lei moral 2, isso mesmo, a lei moral 2. Você vai aprender que lei moral é essa e o que a Bíblia diz sobre ela, tá bom? O aniversário da mãe de Adão, isso mesmo, vai ser dia de festa esse aqui, tá? O aniversário da mãe de Adão. Tá curioso para saber quem é a mãe de Adão, né? Então aguarde aí que em breve nós iremos descobrir quem é a mãe de Adão e quando é que ela faz aniversário. Ó, esse aqui tá valendo R$100, né? Ó, R$100 por um texto perdido. Eu vou falar uma citação e se você conseguir achar esse versículo que eu dizer na Bíblia, você ganha R$100. É fato mesmo, isso aqui não é só o título não, é de verdade. Você precisa achar esse verso na Bíblia. E se você achar esse verso na Bíblia, com certeza você vai receber R$100. Então, tá valendo R$100 por um texto perdido, tá joia? Você tem que achar. Um tema extraordinário que nós iremos abordar é esse aqui, ó. Como livrar-se do sentimento de culpa. As pessoas estão vivendo aí, nós já fizemos um estudo recentemente sobre o perdão de Deus e muitas pessoas estão sofrendo com a questão do perdão. Então, como se livrar desse sentimento de culpa, né? A gente se sente culpado e o que fazer com esse sentimento? Deus vai encaminhar do jeito extraordinário. E qual será o nosso próximo tema, que será no dia 8 de maio? Gostaria de saber de antemão qual vai ser o nosso próximo tema? Olha só, o nosso tema vai ser esse aqui, ó. 1000 anos no céu. 1000 anos no céu. Eu quero que você foque agora nesse vídeo que você vai assistir agora. Preste atenção nesse vídeo que você vai assistir agora para você ver. Ó, vai focar nele aqui, tá? Olha que tema extraordinário. Vou dar uma palhinha do tema que vem, da semana que vem. Olha só que coisa linda. Lucas nasceu num lar cristão. Desde pequeno aprendeu na Bíblia o caminho da salvação. Tornou-se um jovem inteligente e sempre estava interessado na Bíblia como a fonte da verdade. Mas de repente, como que num passe de mágica, as suas prioridades começaram a mudar. As amizades de antes já não serviam mais. Ele questionou a sua fé, teve dúvidas, mas ao invés de tentar buscar a solução na Bíblia, foi se afastando de Deus, sem deixar com que Ele respondesse as suas dúvidas. Chegou a um ponto que não dava mais para suportar. Ele não podia mais continuar vivendo com gente que ele não suportava. Finalmente ele fez uma decisão drástica. Abandonou a Deus e a tudo aquilo que estava ligado com a sua vida anterior com o Senhor. Abandonou amigos, paixões, tudo. Ele só não sabia que o inesperado estava para acontecer. Diante da vida que Lucas viveu aqui, das decisões que ele tomou, o que você acha que vai acontecer com ele quando Jesus voltar? Ele vai ser salvo ou vai se perder? Acha que ele ainda terá uma segunda chance? E aí, o que você acha que vai acontecer com o Lucas? Você acha que ele vai ter uma segunda chance? Pois é, então não perca o tema
de semana que vem, dia 8 de maio, aqui na página Hackeando as Escrituras, onde nós estaremos tirando essa dúvida, tá joia? O que aconteceu com o Lucas? Para onde ele foi depois que ele morreu? Ele vai ter uma segunda chance? Então você não pode perder o tema da semana que vem, tá joia? Então, hoje nós iremos aprender sobre um tema extraordinário. Qual é o tema de hoje? O último império. Isso mesmo, o último império. E para nós já começarmos assim com o último império, assim, com esse tema extraordinário, já começar assim, já para arrebentar mesmo, nós vamos viajar a mais de 1500 anos atrás, onde havia uma profecia falando sobre os impérios que iriam dominar o mundo. E eu quero convidar você agora para viajar comigo até as páginas do livro de Daniel, mais precisamente no capítulo 2 do livro de Daniel. Lá no capítulo 2 do livro de Daniel, Daniel tem uma visão, né? É o momento em que o rei tem uma visão, um sonho, e ele não consegue interpretar o sonho. Aí chama os profetas, chama os magos, e Daniel, entre eles, consegue interpretar o sonho que o rei havia tido. Então Daniel se apresenta diante do rei, e ele começa a explicar o sonho para o rei. E nós sabemos, pela história de Daniel capítulo 2, que ele havia sonhado com uma grande estátua. A estátua tinha, a cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, os quadris eram de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. É mais ou menos, vamos dividir aqui a história dessa imagem, porque cada uma desse metal, dessa imagem, representa um império que iria dominar o mundo. Por exemplo, a cabeça de ouro representava a Babilônia, a atual governante no mundo, é a maior potência no mundo naquela época, e Daniel tinha sido levado escravo para a Babilônia, e Babilônia reinou de 606 até 539 a.C. Então foi nesse período mesmo que o rei Nabucodonosor teve esse sonho. Só que o sonho estava dizendo para ele que Babilônia iria passar, e viria um segundo império a dominar o mundo, chamado os Medos e os Persas. Os Medos e os Persas fizeram as suas alianças políticas, invadiram Babilônia, já depois que Nabucodonosor já havia morrido, já era o neto dele que estava governando, e eles então invadem Babilônia, e destrói Babilônia e conquista Babilônia. Isso aconteceu em 539, e o Império Medo-Persa dominou o mundo naquela época, de 539 até 331 a.C. E depois desse Império Medo-Persa, veio um terceiro império a governar o mundo, que foi comandado pelo rei Alexandre o Grande, né? E Alexandre, com a Grécia, invadiu os Medo-Pérsias, e ali ele começou a reinar de 331 até 168 a.C. Todos nós sabemos que o império dele, por ele mesmo, durou pouco tempo. Ele morreu jovem, e os seus 4 generais dividiram então o seu império em 4 partes, e eles começaram a governar o mundo. Foi então que surgiu uma outra nação, um outro império para governar o mundo, que nós conhecemos como Roma, representado pela parte de ferro. Então olha só, recapitulando: Babilônia representada pelo ouro, a cabeça, os Medo-Persas representados pela prata, mudando ali pelos os braços de prata, a Grécia representando quadris de bronze, e Roma representando as pernas de ferro. Realmente Roma foi um império duro, foi um império bem covarde, um império assim, que destruía tudo que estava pela frente. E logo em seguida, a profecia diz que lá embaixo, no pé, teria as 10 nações da Europa representando então os 10 dedos da estátua. E esse império era representado pelos pés, metade de barro e metade de ferro. O que isso representa? Representando aqui, por um lado, esses 10 impérios teriam uma coisa firme, resistente, mas também teria uma coisa muito frágil. Então ele não teria tanta aquela firmeza como os outros impérios. Isso quer dizer que naquele período, chegaria um período em que reinaria Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E depois desses 4 impérios, o mundo seria dividido em 10 partes. E Roma realmente foi dividida em 10 impérios, que hoje nós conhecemos que são as 10 nações da Europa que dominam o mundo. E eles começaram a dominar o mundo em 476, e não se sabe até quando vai esse domínio. Provavelmente até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, no sonho que o rei Nabucodonosor tinha, aconteceu algo extraordinário. Quando estava ali, Daniel estava contando para ele sobre os pés, representando também que era a parte de barro e a parte de ferro, algo extraordinário aconteceu. O que aconteceu ali? Uma pedra, sem auxílio de mão alguma, foi arremessada do alto, e ela atingiu exatamente o pé da estátua. E quando ela acertou o pé da estátua, toda a estátua se esfariou, veio um grande vento e espalhou aquela pedra, aquele material, como se fosse palha ao vento.
Exatamente isso, a pedra acertou os pés da estátua. Então ali, naquele período, naquele tempo, ou seja, no tempo das nações da Europa, uma pedra acertaria o mundo. O mundo seria atingido por uma grande pedra, e é interessante que essa pedra que representa as 10 nações da Europa, a pedra ao acertar ali, a pedra não ficou só por ali, ela acertou o pé ali, e ela então cresceu, 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 e ela tomou conta do mundo inteiro, ela ocupou o espaço do mundo inteiro. E agora vem a pergunta que eu e você estamos querendo. Que pedra é essa? O que significa essa pedra, Antônio? Porque essa pedra parece que ela vai passar por cima dos 4 impérios que já dominaram, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Vai atingir, vai chegar na época das nações que estavam dominando o mundo, que estão acontecendo hoje, e ela vai conquistar o mundo inteiro. Que pedra é essa? Que império é esse? Queridos, eu quero convidar você a ir para a Bíblia. No livro de Salmos 118, verso 22, nós lemos o seguinte. Olha só que texto maravilhoso. Olha, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A pedra que os construtores rejeitaram é a mais importante de todas. Então tem uma pedra que os construtores rejeitaram. Que pedra é essa que foi rejeitada? O livro de Atos, capítulo 4, versículo 11, traz a resposta para mim e para você. Olha que interessante, olha. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Ou seja, aqui em Atos 4, versículo 11, está dizendo que Jesus é a pedra que foi rejeitada. E realmente, quando Jesus veio para morrer, ele cresceu, quando ele completou seus 30 anos, que ele começou seu ministério evangelístico, as pessoas começaram a rejeitar Jesus como Messias, como enviado de Deus. Não é à toa que ele diz, que a palavra de Deus diz, ele veio para o que eram seus e os seus o rejeitaram. Jesus foi rejeitado por muitos corações. As nações da época rejeitaram Jesus. A nação de Roma naquela época rejeitou Jesus. Os judeus naquela época, muitos deles rejeitaram Jesus. Jesus é a pedra que foi rejeitada. E eu espero que essa pedra não seja rejeitada por você no seu coração nessa tarde de sábado. Você está entendendo? Então que a pedra é Jesus. Em outras palavras, querido, a pedra que acertou a estátua nos pés na época das nações da Europa, nada mais é do que a volta de Jesus. É Jesus retornando a este mundo para buscar os seus filhos, aqueles que aceitaram o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu e você precisamos, em nome de Jesus, viver uma vida de entrega para Jesus, para que quando essa pedra vier, quando Jesus voltar, que não está demorando muito, porque ele profetizou que seria um tempo em que as nações do mundo estariam governando o mundo, e hoje nosso mundo está sendo governado por grandes nações, Jesus iria voltar. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Eu espero que o tema de hoje toque no seu coração profundamente e que você leve uma vida de entrega, de dedicação a Cristo Jesus. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 37, nós lemos o seguinte. Perceba o que Jesus diz para nós. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Eu quero que você preste atenção nessas partes da Bíblia, porque a gente tem que pegar os detalhes. Ninguém sabe. Queridos, tem muita gente na internet, tem muita gente aí fazendo live, profetizando o dia do fim do mundo, profetizando o dia da volta de Jesus. Só que o próprio Jesus diz que ninguém sabe. Olha o que ele diz, olha, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai, ou seja, nem se um anjo, não é um homem, não é um profeta, não é um pastor. Está dizendo que se um anjo aparecer para você e dizer o dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, porque os anjos não sabem o dia da volta de Jesus. Está dizendo que se alguém aparecer para você como se fosse Cristo, dizendo eu sou o Cristo, porque ele disse que isso iria acontecer, não acredite, porque o próprio Jesus não vai fazer isso, porque ele não sabe o dia da volta, ele não vai querer te enganar. Então o que pode acontecer é alguém querer dizer que é Cristo e marcar para você o dia e a hora da volta dele. É mentira. A Bíblia está dizendo que ninguém sabe o dia e a hora da volta dele, então não precisa acreditar. Se alguém chegar na internet amanhã dizendo, olha, o mundo vai acabar em tal data, Jesus vai voltar em tal... É mentira. Porque Jesus não revelou isso para ninguém, não vai revelar para ninguém. Deus não revelou nem para o Filho dele. Você acha que ele vai revelar para um homem pecador como eu, ou como tantos outros por aí? Não caia na lábia dessas pessoas mentirosas. Isso são sinais da volta de Jesus.
Agora, olha o que diz o verso 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu quero que você foque nessa última frase. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Você já parou a pensar como é que eram os dias nos dias de Noé? Já viajou até lá em pensamento para saber como que era lá? Já viajou pelas Sagradas Escrituras para você saber como que eram os dias no tempo de Noé? Bom, a palavra de Deus, ela é linda, né? Ela traz alguns detalhes riquíssimos para mim e para você. No livro de Mateus 24, 38 a 39, diz assim, olha: pois antes do dilúvio, antes de chover, antes de cair a primeira gota de chuva no mundo, ainda não havia chovido nos dias de Noé. Diz assim, ó: antes do dilúvio, o povo fazia o quê? Comiam e bebiam. E os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero chamar sua atenção agora para alguns detalhes nesse verso. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebiam, e os homens e as mulheres casavam. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem nada demais em comer e beber, e não tem nada demais em casar. Desde que essas coisas não sejam o ponto central da sua vida. Isso não pode ser o mais importante para você. Existe um céu, existe a eternidade, existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo que está desejando ser o príncipe na sua vida, e eles não podem ficar em segundo plano. O problema do pessoal no tempo do dilúvio é que eles colocaram a necessidade de se alimentar, de beber, de casar e dar-se de casamento antes da salvação deles. Noé estava pregando, dizendo que haveria um dilúvio e que quem não entrasse na arca iria morrer. Eles preferiram preocupar com o casamento, em plantar, em colher, em beber, em se alimentar, do que entrar na arca. E por isso eles pereceram. Agora é interessante que o texto diz assim, olha, não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Noé ficou um período mais ou menos de 120 anos pregando o Evangelho. Não é que eles não sabiam que Noé estava construindo uma barca, não é isso. É que eles não estavam sabendo que o tempo deles estava acabando. Perceba que diz o texto: até que veio o dilúvio e levou a todos. Noé chegou, entrou na barca, ficou 7 dias dentro do barco. Depois que ele ficou dentro daquela barca enorme, ainda esperou mais 7 dias para cair a primeira gota. E eles não deram conta. Não deram conta que o fim deles estava chegando. Era época de tomar uma decisão ao lado de Jesus, e eles deixaram essa decisão passar de largo. 120 anos Noé começou, desde a hora que Noé começou, cortou a primeira madeira, buscou como primeiro material para construir a grande barca, a Arca de Noé. Passaram 120 anos de pregação. Eu imagino, queridos, que cada martelada que Noé dava naquela barca era uma pregação que haveria um dilúvio. Noé subia nos caixotes e falava: eu estou construindo essa barca porque em breve vai cair um temporal, vai chover e quem não estiver dentro da barca vai morrer. O povo não acreditou. Queridos, Deus fez um milagre extraordinário. Onde já se viu, você no meio daquela multidão toda, você vê animais, alguns selvagens, outros domésticos, andando de par em par. O leão e a leoa perto da zebra e não devoravam uns aos outros. As cobras se aproximando de dentro da arca. Os animais selvagens entrando para dentro da arca, um a um, de 2 em 2, macho e fêmea. E eles não se devoravam uns aos outros. E o povo viu aquilo tudo, mas nenhum deles tomaram a decisão. E isso é preocupante, porque o fato de Deus fazer milagres na vida, o fato de Deus fazer milagre na vida de alguém, não significa que essa pessoa vai aceitar Jesus. E falar um pouquinho sobre milagre, deixa eu te dizer uma coisa. O milagre acontece quando Deus quer, com quem Deus quer, na hora que Deus quer, do jeito que Deus quer. Se você fizer alguma coisa para Ele, bem. Se não fizer, Ele quiser fazer um milagre, Ele faz. Ele não precisa de você para fazer um milagre na sua vida. Se você está achando que você precisa dar um dinheiro, que você precisa fazer um sacrifício para Deus realizar um milagre na sua vida, está muito enganado, meu amigo. O milagre que Deus quer realizar na vida do ser humano, Ele faz, independente do ser humano quer ou não. Você às vezes nem olha para Deus, nem ora para Deus, e está aí vivo, seu coração está batendo 24 horas. Milagre de Deus. E às vezes você dá as costas para Deus. Então, não se engane, esse povo viu um grande milagre acontecendo. Os animais caminhando de par a par, de
par em par, indo para dentro da arca sozinho, sem ajuda humana. E eles não entraram na arca. Viram os animais entrarem. Chegou um dia em que Deus falou para Noé assim: Noé, entra você e a sua família dentro da arca. Noé entrou e a Bíblia diz que quando Noé entrou, um anjo desceu e fechou a porta por fora. E porta que Deus fecha, ninguém abre. É isso mesmo, querido. É verdade que porta que Deus abre, ninguém fecha, mas também é verdade que porta que Deus fecha, ninguém abre. E o anjo fechou a porta por fora. Em outras palavras, quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. E Noé ficou 7 dias esperando chover dentro daquela barca. Pacientemente. Até que caiu um temporal. E quando o povo viu que estava chovendo, muitos ficaram desesperados, queriam entrar dentro da barca, mas agora era tarde demais. E você prestou atenção no que eu li para vocês? Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe o que vai acontecer? Quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, muitas pessoas que não aceitaram Jesus hoje vão querer morar com ele no céu, só que já vai ser tarde demais. Porque deixaram o tempo passar. E por que Deus enviou um dilúvio? O que estava acontecendo para que Deus derramasse um dilúvio sobre a humanidade nos dias de Noé? Quero ler alguns versos para vocês. Mateus 24, 38. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não é mesmo? Agora, Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7, diz assim, olha. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito má e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, olha só como é que era o povo no dia do dilúvio. O pensamento do povo, o povo em si já era má. Eles só estavam pensando em fazer coisas erradas. Está igualzinho nos nossos dias. A maioria da humanidade, não generalizando, só pensa em coisa errada. As pessoas querem viver uma vida sexual fora do casamento. As pessoas querem roubar, querem matar, querem dar calote nos outros, praticando o mal constantemente. Constantemente. E Deus está dizendo, aí diz o verso 6, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste que teve um coração muito pesado, pesaroso, com um coração dolorido. Nossa, olha o que aconteceu com meus filhos. Eu que criei eles tão perfeitos. Talvez estou falando para um pai que hoje olha para o filho praticando coisas erradas, o filho talvez está preso, está nas drogas, e você diz assim, nossa, eu criei meu filho tão bonitinho, dei tanto amor, dei tanto carinho, olha o que agora ele faz. Foi esse mesmo sentimento que Deus teve. Olha o que diz aqui o verso 7. E que disse, vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei. Também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois eu estou muito triste porque os criei. Parece que o plano de Deus estava dando errado. Se você olhar aqui o versículo 3 de Gênesis capítulo 6, verso 3, lá está dizendo que o fôlego de Deus não ia habitar mais com o ser humano por causa do seu pecado. O nosso pecado fez separação entre nós e Deus. O dilúvio, querido, ele é representativo aqui como um juízo de Deus sobre a humanidade. E esse mesmo juízo do dilúvio um dia vai vir sobre os homens. E se hoje, nesse momento, você não entregar sua vida para Deus e sua vida for pesada na balança e você for achado em falta, infelizmente vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com o povo do dilúvio, que comiam, bebiam e não entraram na arca. Não permita que as coisas seculares deste mundo impeçam você de entrar no céu. Não permita que as coisas da vida impeçam você de entregar a sua vida para Jesus. Não permita que os problemas que você está enfrentando hoje sejam motivo suficiente para impedir você de dar um passo na direção de Jesus Cristo. O juízo de Deus está chegando e eu e você precisamos tomar uma decisão rápida, enquanto ainda há tempo. E talvez nessa tarde a pergunta que está no seu coração seja essa aqui, ó. Quando acabará o sofrimento humano? Quando é que vai ter fim toda essa angústia, todo esse desespero, toda essa maldade do coração humano? Queridos, o sofrimento só vai ter fim. Só vai ter fim no mundo. A fome, a miséria, os escândalos, as prostituições, a pedofilia, os estupros, a violência doméstica só vai ter fim quando Jesus voltar. A volta de Jesus é a resposta para o fim de
todo o sofrimento humano, enquanto Jesus não voltar. E infelizmente nosso mundo vai continuar ou vai piorar do que já está. Pandemias e pandemias ainda virão se Jesus não voltar. Muitas pessoas boas irão morrer se Jesus não voltar. Então Jesus precisa voltar o mais rápido possível para colocar fim ao nosso sofrimento, à nossa dor e à nossa angústia. Eu não sei se vocês sabem, mas só sobre a volta de Jesus no Novo Testamento são mais de 300 versículos da Bíblia falando sobre a volta de Jesus só no Novo Testamento, fora do Antigo Testamento. Ou seja, se é tantos versículos assim, é sinal de que esse assunto é muito sério, é muito importante. 300 versículos da Bíblia falando só sobre a volta de Jesus. E então, já que é tão importante, como é que Jesus vai voltar, Marcos? Como que Jesus vai voltar? Eu trouxe aqui para vocês algumas passagens para trazer alguns detalhes sobre a volta de Jesus, para você não ficar perdido de tudo. Mas ó, tudo que eu estou falando aqui é superficial, você precisa aprofundar um pouco mais. E para isso, você pode entrar em contato conosco para que nós possamos passar para você um estudo mais detalhado, tá bom? Com mais perguntas, com mais versos da Bíblia. Atos capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, fala do momento em que Jesus estava se despedindo dos discípulos, depois de ele haver ressuscitado e ficado aqui 40 dias. Olha só o que diz Atos 1, versículo 11, quando ele estava indo embora para o céu definitivamente. Versículo 9 diz assim, ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que tem entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Presta atenção? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. E como é que ele subiu? Ele estava ali reunido, ali tinha cerca mais ou menos umas 500 pessoas, e essas 500 pessoas estavam ali junto com seus discípulos, os 12 discípulos, e eles viram uma nuvem pegando Jesus e levando Jesus para cima. Lentamente eles foram perdendo Jesus de vista. E enquanto Jesus estava já bem alto, apareceu para ele 2 homens de branco, 2 anjos, e disseram: ó, esse Jesus que você está vendo subir, voltará da mesma forma que você o viu subir. Ou seja, se ele subiu nas nuvens do céu, então ele vai voltar com as nuvens do céu. As nuvens vai ser o carro que vai trazer Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 7 traz um outro detalhe interessante para mim e para você. Olha só, verso 7. Olhem, ele vem com as... Olha o reforço, com as nuvens. Ele vai vir com as nuvens. Todos o verão. Todo o mundo vai ver Jesus. Todas as pessoas que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus vai olhar para o céu ao mesmo tempo e vai ver. Aí você deve ter pensado: mas como que vai ser isso, Antônio? Se eu estou aqui vendo o sol, o japonês está lá vendo a lua, como que vai ser? Não sei, meu amigo, não sou obrigado a saber de tudo também não. Mas uma coisa eu sei, que Deus falou que todo mundo vai ver, então todo mundo vai ver. Porque Ele é o Deus do impossível. E o Deus do impossível falou que todos vão ver Ele voltar. Inclusive, tem um grupo especial. Quem é esse grupo? Olha só, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Lembra quando Jesus estava na cruz e alguém cutucou ele com a lança? Lembra aquele pessoal, aquela turba que estava ali desejando a morte de Cristo, que planejaram a morte de Cristo? Pois é, quando Jesus voltar, eles já morreram. Já morreram. E aqui está um detalhe interessante, tá? Porque algumas pessoas devem ter pensado assim: esse povo foi para o inferno, esse povo foi para o purgatório, esse povo foi para o céu. Não foi para nenhum desses 3 lugares. São tudo lá no pó da terra esperando Jesus voltar. Tanto não foi para o inferno, que quando Jesus voltar, esses que participaram da morte de Cristo vão ressuscitar para ver Jesus voltando. Pilatos, Herodes, todos aqueles homens ali vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Entendeu? Se ele estivesse no inferno, não iria acontecer isso. Se ele estivesse no purgatório, não iria acontecer isso. Se ele tivesse ido para o céu, que dificilmente, né? Não que era impossível, mas pela vida que eles tiveram aqui, não precisaria de Jesus voltar. Mas você entende o que Deus está dizendo? Eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Olha, todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Então todo ser humano no envolto do planeta irá contemplar Jesus voltar. Ele vai vir nas nuvens do céu com os anjos ao seu redor. Mateus capítulo 24, verso 43. Olha que texto extraordinário. Lembre-se disto.
Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que sua casa fosse o quê? Arrombada. Jesus está relacionando esse verso com a volta dele. Se eu soubesse o dia e a hora da volta de Jesus, eu ia me preparar para aquele dia. Como eu não sei o dia da hora de volta de Jesus, eu preciso fazer o quê? Todo dia eu preciso estar preparado. Assim eu faço com a minha casa. Se eu soubesse o dia e a hora que o ladrão viesse na minha casa, naquele dia eu ia estar pronto, mas antes eu não ia estar. Falar, ele vai vir só daqui um mês, então hoje eu posso dormir sossegado, pode deixar a janela aberta. Mas como eu não sei o dia e a hora que o ladrão vem, eu fecho a casa todo dia. Eu ponho um cachorro todos os dias. Eu ponho um alarme, eu ponho cerca elétrica, eu arrumo um jeito de proteger minha casa todos os dias, porque eu não sei o dia e a hora da volta do ladrão. Jesus está comparando a volta dele com um ladrão. Ele diz assim, ó, assim como o ladrão não avisa o dia e a hora que ele vai arrombar a sua casa, eu também não vou avisar o dia e a hora que eu vou chegar, não. Estou chegando, pegando queimando e voltando para casa. Então, para isso eu preciso estar vigiando, olhando os sinais, estudando a Bíblia, orando, conversando com Deus, para que quando ele vier, eu esteja realmente preparado para esse momento. Mateus 24:30. Então aparecerá onde? No céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. Mais um detalhe, com poder e grande glória. Um resumo aqui para você, ó. Recapitulando. Jesus vai vir de modo pessoal, ele mesmo em pessoa, de modo visível, todo olho verá, de surpresa como um ladrão, com toda a sua majestade e com toda a sua glória. Ou seja, com poder e glória. Então assim será a vinda de Jesus. Se você olhar para o céu e ver alguém brilhando lá do céu sem essas características, não é Jesus. Ele tem que vir de modo pessoal, visível, de surpresa e com seu poder e com sua glória. Entendeu direitinho? Qual o propósito da volta de Jesus? Você sabe por que Jesus vai voltar aqui? Já se perguntou qual o motivo da volta de Jesus? Olha só, vou dar alguns motivos para você, olha só. Mateus 16:27. Diz assim o texto, ó. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Olha, preste atenção no texto, hein? O Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos. Ou seja, quando Cristo voltar, ele vai estar acompanhado pelos anjos dele. E então ele vai dar a cada um, a mim e a você, todo ser humano que viveu nessa terra até o dia de hoje, ou até a volta de Jesus, aquilo que eles merecem. Seja para o bem, ou seja para o mal. Lembrando que nós colhemos muito mais do que aquilo que plantamos. Você joga ali 2 carocinhos de milho na cova, mas você não colhe 2 carocinhos de milho. Você colhe muito mais. Então toma muito cuidado, querido, com o que você está plantando na vida hoje. Porque mais cedo ou mais tarde Jesus vai voltar e ele vai retribuir para você aquilo que você plantou no seu dia a dia. Por isso aí você precisamos vigiar o que nós estamos fazendo na nossa vida. Nós precisamos vigiar nossas conversas, o que nós estamos espalhando por aí. Talvez estou separando, distribuindo divórcios, talvez estou distribuindo fofocas, denegrindo a imagem do próximo. Cuidado! Jesus está prometendo que quando ele voltar, ele vai dar para cada ser humano aquilo que ele merece. Você vai colher aquilo que você plantou na sua vida. Segundo objetivo da volta de Jesus, Apocalipse 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Segundo objetivo, presta atenção, aqui tem vários objetivos, num só. Enxugar todas as nossas lágrimas. Isso mesmo. Chega de chorar. Às vezes eu estou falando para alguém que está chorando porque o marido decidiu ir embora. A esposa o traiu. Talvez estou falando aqui porque os filhos estão fazendo coisas erradas. Talvez estou falando para um casal que está aí chorando porque tem alguém enfermo na família. Enterrou um ente querido. Deus está olhando para suas lágrimas dizendo, filho, aguenta mais um pouquinho, porque em breve eu estou voltando e eu vou enxugar suas lágrimas para nunca mais você chorar. E quando eu voltar não haverá mais morte no seu meio, não haverá mais pranto entre vocês, não haverá mais lamento, não haverá mais dor no coração de vocês. Acabou, eu vou colocar fim ao sofrimento humano. Esse é o segundo objetivo da volta de Jesus, enxugar as lágrimas que correm pelos nossos olhos.
lágrimas de saudade, lágrimas de tristeza, lágrimas de dor, de sofrimento. O terceiro objetivo é especial. O terceiro objetivo fala da volta de Jesus e da ressurreição dos mortos. E eu sei que eu estou falando para alguém que enterrou um ente querido e que está com o coração partido porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho. Você está chorando nesse momento. Talvez você está aí no sofá da sua casa, deitado na sua cama, vendo esse simples homem falando com você e Deus está dizendo: eu vou trazer de volta aqueles que um dia morreram. Olha a promessa de Deus aqui em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Irmãos, olha o que ele está dizendo: filho, filha, você está chorando aí hoje. Queremos que vocês saibam a verdade a respeito daqueles que já morreram. Talvez nesse momento você está achando que o seu pai morreu e está no céu. Talvez você está pensando que seu pai morreu, foi para o inferno, foi para o purgatório. Talvez você está pensando que o seu filho está lá no inferno por causa das coisas erradas que ele fez na vida. Mas olha o que ele diz: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito daqueles que morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Que esperança? A esperança da volta de Jesus. Quem tem essa esperança sofre quando perde alguém que ama, mas não se desespera. Não sei se você já foi em algum velório e aí você vê o filho falando para o pai, ou o pai falando para o filho: eu quero ir no seu lugar, eu quero ir com você. Desespero. Mas aqueles que têm esperança da volta de Jesus não falam isso. Sabe por quê? Porque eles sabem que quando Jesus voltar, aquela pessoa que desceu no tumbo, na tumba, há de ressuscitar. Porque é a promessa de Jesus. É por isso que a volta de Jesus é um dos assuntos mais empolgantes das Escrituras. Ele vai pôr fim ao nosso sofrimento, mas também vai reunir as famílias. Ele vai trazer de volta um pai que morreu, uma mãe que se foi. Ele vai trazer de volta um filho que se foi. Crianças que nasceram e morreram logo em seguida, não tiveram a oportunidade de olhar nos olhos dos seus pais direito e já morreram. Pessoas que foram inocentemente assassinadas, essas pessoas serão trazidas de volta. Pessoas que o Covid levou embora, arrastou, a mãe não pôde se despedir, a esposa não pôde se despedir, o marido. Jesus falou: eu vou trazer de volta. Para que não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Nós, verso 14, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Que mensagem, hein, queridos? Para que chorar? Chora de saudade, sim, mas não se desespere, porque tem uma promessa para você. A volta de Jesus trará de volta aqueles que morreram crendo em Jesus. Olha o verso 17 que diz. Olha só que coisa interessante. Verso 15 e 16. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vida do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, tem um grupo de pessoas que vai estar mortas, que aceitaram Jesus. Também haverá um outro grupo que estarão vivos. E os vivos não vão para o céu antes dos mortos. É isso que Paulo está dizendo. Nós não iremos na frente deles. Mas olha o que ele diz no verso 16. Porque haverá um grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu. E aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Que coisa extraordinária, queridos. Esse texto me deixa empolgado. Porque eu sei o que é perder uma pessoa. Eu vejo pessoas perdendo entes queridos, chorando, se desesperando. Hoje mesmo a minha esposa estava chorando no sofá de saudade da mãe dela. Mas sabe o que conforta o coração dela? É a promessa da volta de Jesus. E a sua mãe descansou, não morreu, descansou. Dormiu nos braços de Jesus. E Jesus prometeu para minha esposa: quando eu voltar, eu vou trazer a tua mãe de volta. Você sabe que essa promessa consola nossos corações. Haverá um dia em que Jesus irá trazer as pessoas de volta à vida. Nós estaremos aqui e quando Jesus voltar, Ele vai mandar a sua voz em todos os quatro cantos da terra. Um raio de luz vai sair do trono de Deus, vai entrar em cada sepultura, em cada cemitério. Haverá um terremoto, as sepulturas vão se abrir e os mortos vão ressuscitar. E naquele momento Deus estará entregando de volta o filho para a mãe,
o marido para a esposa, estará reencontrando a família. A saudade acabará definitivamente. Sabe por quê? Porque há uma esperança, e a esperança é a volta de Jesus. Você precisa estar preparado para esse dia. Você precisa se preparar para esse momento. Apocalipse 3, versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora. E aí? O que vai ser da sua vida? Jesus está voltando, filho. Eu quero contar uma experiência particular minha. Eu não conheço meu pai. Conheço ele por foto. Eu passei 30 anos procurando pelo meu pai. Depois de 30 anos, em 2017, eu encontrei a família dele. As irmãs dele. A madrasta dele. E os filhos dele. Total, nós somos 10 filhos. 10 filhos. 9 deles no Rio de Janeiro e eu fora. E eu sou o único fora do casamento. Meu pai teve 2 esposas. E eu conversando com uma das minhas tias, eu falei assim: tia, uma coisa eu não entendo. Por que que Deus não permitiu eu encontrar meu pai enquanto ele ainda estava vivo? Eu fico me perguntando por isso, minha tia. E sabe o que a minha tia disse? Ela falou assim: olha, filho, faltando 2 dias para o seu pai morrer, o pessoal da Igreja Batista foi lá no hospital orar com as pessoas. E eles disseram que eles tiveram uma conversa muito séria com seu pai. E naquele dia o seu pai entregou a vida para Jesus. E ele morreu com o coração nas mãos de Deus. Eu conversei isso com meu irmão estava presente nesse dia. Ele disse que meu pai aceitou Jesus no último dia. Ele teve essa oportunidade. E aí a minha tia bateu nos meus ombros e disse assim: agora quem falta está nos braços de Jesus lá no céu é você. Então se prepare, porque o seu pai já está garantido. Quando Jesus voltar, o seu pai vai ressuscitar e ele vai subir. Então o único local que tem agora para você se encontrar com o seu pai, para você conhecer o seu pai, é ir morar no céu. Lá vocês vão se encontrar. Queridos, isso me enche de empolgação. Saber que um dia eu vou encontrar o meu pai lá no céu. Longe de toda dor, de toda lágrima, de todo sofrimento. Eu quero convidar você nesse momento a depositar todas as suas esperanças em Jesus Cristo, que um dia morreu, ressuscitou, garantindo a ressurreição de todos aqueles que nós já perdemos, que morreram crendo nele, mas que acima de tudo, irá voltar para nos tirar deste mundo cheio de caos, sofrimento, de pandemia. E se você aceita esse clamor nesse momento, você vai ouvir um louvor especial agora. A Franciele vai louvar a Deus agora. Enquanto a nossa querida amiga Franciele louva a Deus, entregue a sua vida, fala: Senhor, me coloco à sua disposição e me ajude a me preparar para a volta de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te alcance nesse momento através dessa canção. Eu vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio
cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Queridos, a volta de Jesus é uma promessa bíblica e uma promessa incondicional. O que quer dizer isso, Antônio? Quer dizer que ela não depende de você para acontecer. Se você aceita a volta de Jesus, amém, Ele vai voltar. Mas se você não aceita a volta de Jesus, eu sinto muito, mas Ele vai voltar a si mesmo. Se você acredita, Ele vai voltar. Se você não acredita, Ele vai voltar. Se você está preparado para a volta de Jesus, Ele vai voltar. Mas se você não estiver preparado, Ele vai voltar. Porque nem Deus está suportando mais ver o sofrimento humano. Ele vai colocar fim a toda essa dor. As pessoas querendo ou não, aceitando ou não. Mas hoje eu e você temos a oportunidade de pedir o Espírito Santo para colocar no nosso coração o desejo de estar preparado para a volta de Jesus. Eu e você hoje temos a oportunidade de pedir o Espírito Santo para nos preparar para a volta de Jesus. E se você aceita ser preparado pelo Espírito Santo para a volta de Jesus, feche os seus olhos aí e vamos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor Jesus para que através dessa oração Ele atenda o nosso clamor e juntos nós possamos nos preparar, ligados a Ele espiritualmente pelo poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Ó meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que nessa tarde de sábado nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Queremos Te suplicar, Senhor, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para que através de boas pregações verdadeiras, para que através de ensinamentos verdadeiros e puros, para que através da Tua palavra, o Teu Santo Espírito possa nos preparar para encontrar com o Senhor. De fato, nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor irá voltar,
Mas nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, estar preparado para qualquer que seja esse dia. Seja amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, não importa. Nós queremos viver uma vida digna, preparados para encontrar com o Senhor. Então tome cada um que está me ouvindo nesse momento. Tome também, ó Pai, aqueles que ainda irão ouvir mais tarde essa mensagem. E que eles possam tomar a decisão certa ao teu lado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deixo aqui o meu abraço e já o convite para o nosso próximo tema. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Um abraço e um beijo direto do meu coração para o seu coração. Até a próxima.